mais uma vez a paz do Senhor, que o Senhor abençoe todos que vão ouvir essa palavra, tanto aqui quanto nas redes sociais, né? Como foi falado aqui hoje, nós podemos alcançar o mundo inteiro hoje. Todos nós somos missionários. Quando nós fazemos um vídeo, um comentário nas redes sociais, isso pode chegar no mundo inteiro. Nós temos conhecidos, nós aqui, né? Temos conhecido nos Estados Unidos, na Europa, né? Chegando lá, vai que eles replicam para alguém, não é? Então, nós temos conhecidos no mundo inteiro. Então, o tema de hoje, irmãos, é Gideão. Quem conhece Gideão? Alguém pode dar uma característica de Gideão aqui? Uma só, vai. Aí tem um silêncio. Gideão tinha fé? Tinha fé. Gideão tinha fé. Às vezes você pode ter medo, mas você tem fé. Nós temos medo de certa coisa, mas nós não temos fé. Você enfrenta tudo sem ter um medinho, né? O medo, aliás, a psicologia diz que o medo é importante para você não se arriscar onde não deve, né? Por isso que o medo faz parte da nossa psique, nossa mente. O medo é para nos ajudar, não para nos impedir, né? Porque se você não tiver medo, você se joga na frente do caminhão. Não tenho medo de ser atropelado, né? Então vamos lá, Gideão. Gideão foi um juiz. Ele aparece lá no livro de Juízes, né? E no capítulo 6. E Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação. Marca aí no seu coração. Ele liderou a libertação. Ele foi usado por Deus para libertar Israel num determinado momento da história de Israel. Ele foi filho de Joás, né? Ele foi da tribo de Manassés. Bom, já dei algumas características aqui de Gideão, né? Gideão, o Senhor o usou então para libertar o seu povo. Quando nós falamos de libertar o povo, libertar o ser humano, nós lembramos de quem? De quem? Quer estar de máscara, não consigo. Não, quando nós lembramos de alguém que liberta um povo, nós lembramos de quem? De Jesus, né? Lembre-se, se você ler a Bíblia, se você orar, você vai ficar cheio de Jesus. Aí, quando fala de liberdade, de libertação, a primeira pessoa que você lembra é Jesus. Somente está cheio de Jesus. Logo você também vai falar de Jesus, né? Mas vamos lá. Então, para a gente poder aqui. Então, vou ler o texto, mas é muito legal porque no texto nós vamos falando aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Então, nesse momento da história de Israel, Israel estava sendo assolada pelos midianitas, que era um povo guerreiro, um povo assolador, um povo que roubava aquilo que os outros plantavam, um povo que servia outros deuses, não o Deus Criador. E Israel tem um motivo porque Israel estava nessa situação. Israel tinha virado as costas para o Senhor, e a consequência era, Deus permitia que os inimigos de Israel ali os levassem a momentos muito ruins, para que eles acordassem. E Gideão foi usado por Deus nessa situação de Israel para libertar o povo. Mas como que você vai libertar o povo? Um povo que estava acuado, um povo que estava com muito medo desses midianitas. Como é que ele vai liberar? Como é que ele vai... Eu quero dizer que Deus, Ele tem um plano de libertação para todo mundo. Deus tem uma solução para todos os problemas que nós vamos passar ou estamos passando aqui. Deus tem a solução, porque Ele é Deus. Então como é que eu vou saber a solução quando eu tiver um problema que eu não consigo resolver por mim mesmo? Como é que eu vou fazer? Eu preciso buscar em quem tem a solução para aquele problema. Deus tem a solução, então eu vou buscar em quem? Em Deus. A pergunta é, Deus te ouve? Por que só um balançou a cabeça? Você não tem certeza que Deus te ouve? Deus te ouve ou não? Sim. Por que Deus te ouve? Porque você está religado com Deus. Você está religado com Deus. Então, tudo que você fala, Deus te ouve, e a intenção de Deus é te abençoar. É atender aquilo que você pede para Ele. A tendência de Deus é essa. Agora, lembre-se que Ele disse que para todas as coisas tem um tempo. E se aquilo que você está pedindo para Deus for te prejudicar, Ele vai falar, espera um pouco, eu vou preparar alguma coisa ao teu redor para te dar isso. Mas a intenção dele é te abençoar. Bom, então nessa situação,
que aparece Gideão em Israel, tá? Um momento ruim. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, as Bierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o salvar dos midianitas. Então aquilo lá, ele estava nesse local diferente da cidade, estava lá amassando ali esse trigo e escondia, porque senão os midianitas roubavam. Olha que situação, você trabalhar e não poder usufruir, vem alguém roubando, né? E aqui foi o único dos juízes que foi abençoado com a presença de um anjo, foi Gideão, né? Então, ele viu, dizem que esse anjo do Senhor é Cristo. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Como é que você pode chamar alguém valoroso se ele está ali, ó, cabisbaixo, socando milho? Você, como pessoa, ia falar: hoje você é um cara valoroso, hein? Com medo ainda dos inimigos. Mas Jesus vê em você e em mim algo que as pessoas não veem. Vê valor em você. Vê valor nas pessoas. Porque Jesus ama a todos. Então ele disse: homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão não olhou a causa. Ele perguntou a causa, mas ele estava com os olhos vendados. O povo virou as costas para Deus. E o Senhor, irmãos, nós já ouvimos que Deus é um cavalheiro. Se você falar para ele não se intrometer na sua vida, ele não vai se intrometer. Mas aí é você e a sua vida, né? Quando Israel virou as costas para Deus, Deus disse: você não me quer. Foi a mesma palavra que ele disse para Samuel. Samuel, você está bravo porque o povo escolheu um rei humano? Eu não sei porque você está bravo, eles estão rejeitando a mim. Se eles estão rejeitando a mim, tudo bem, eles querem um rei humano, vou lhe dar um rei humano. Tudo bem nessa passagem? Todos lembram dessa passagem? Não é? Então, Gideão fala: mas você está me chamando de valoroso, mas olha o que Deus permitiu para mim, né? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? Essa é a tradução difícil, né? Por isso que nós temos várias traduções, várias versões, aí até na linguagem de hoje, para você entender melhor quando você for ler. Então o anjo disse para ele: vai nessa tua força. Porque às vezes nós não queremos lutar ou não queremos fazer algo esperando ser fortalecido primeiro ou mudar a situação, e o Senhor fala: vai desse jeito, vai do jeito que você está. Eu não estou te enviando. Você não é filho de Deus. Você não entregou a vida para Jesus. Eu te pergunto: quando é que Deus vai te desamparar? Quando é que Deus vai deixar você? Quando é? Em nenhum momento. É porque nós queremos? Bom, hoje nós queremos, mas é porque Ele não quer nos abandonar, não quer largar a mão de nós. Ele disse: e agora ninguém pode tirar você da minha mão. Você é meu. Nós somos comprados, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. De tal forma que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, que é Deus, tem ciúmes da gente. Hein? Não é legal? Muito bem, então estava nessa situação aqui. Imagina Gideão, os pensamentos que passaram na mente dele ali. Ele ia libertar o povo, como homem, né? E Gideão começa a querer colocar algum empecilho para fazer. Quem foi que falou aqui hoje? Foi a Sara, né? A gente começa a colocar empecilho, né? Ah, Senhor, é muito cedo para ir na igreja. Ah, Senhor, é muito tarde. Ah, Senhor, está muito calor. Ah, Senhor, está muito frio. O ventilador lá na igreja é muito forte. Ou não tem ventilador, a luz não sei o quê. A gente começa a colocar empecilho. Vou falar de Jesus para essa pessoa, mas ela está brava. Essa pessoa talvez não vai ouvir, não é? E se a pessoa não ouvir de Jesus, ela vai morrer. E esse amor que está no teu coração e no meu coração faz com que a gente fique constrangido, não é? Ah, Senhor, não te vi eu a Israel das mãos dos midianitas. Desculpa, vai nessa. Quando é que está? Eu mudei já de novo? Não te vi eu. Cadê? Oi? Espera aí, calma.
Senhor, como me livrarei de Israel? Eis que a minha família está. Para a tua força, não te vê eu? Ele lhe disse, ai Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Aqui o Senhor já começa a falar com a mensagem que nós conhecemos todos, né? O Senhor não precisa de uma pessoa de posses ou de um exército inteiro para fazer, porque Ele é Deus. Quem precisa dos valores deste mundo, das armas desse mundo, é o diabo. Deus não precisa disso. Então Ele já escolheu Gideão. Gideão não acreditava nele mesmo. A menor família de Israel era de Gideão, e ele era o menos valoroso da família. E Jesus escolheu ele. Que valor que nós tínhamos quando o Senhor nos escolheu e falou, eu vou te chamar, vou te tirar da escuridão e transportar você para a minha luz. Agora você vai ser meu. Que valor que nós tínhamos? A Bíblia diz o quê? Que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Parabéns, é isso mesmo. Não é verdade? Bom, você está lembrando dessa passagem? Está lembrando dessa passagem? Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. Então, nessa situação, eles estavam acampados, mas viam o exército dos midianitas lá embaixo, e pensavam, meu Deus do céu, quanta gente, e nós aqui, quanta gente, né? Como é que nós vamos ganhar? Mas ele lembrava a palavra do anjo, não fui eu que te enviei? Fica tranquilo, confia em mim. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu te dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Eu não lembro da quantidade certa, mas creio que deve ser, acho que 35 mil homens, se não me falha aqui, que ele conseguiu juntar das tribos que estavam ali, de Israel. 35 mil soldados. Mas os midianitas eram superior a 100 mil soldados. E o Senhor, então, 35 mil, né? Sei lá, quem sabe, né? Aí o Senhor falou para Gideão, 35 mil homens é muito homens. Vocês vão vencer. Olha o que Deus disse para vocês vão vencer e vocês vão dizer, foi a minha mão que me deu vitória. Não vai acreditar a Deus. Nós somos assim às vezes. O meu intelecto, a minha força, o meu dinheiro, a minha sei lá o quê. E Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nós vivemos para Cristo. Não é isso? Nós vivemos para Cristo. Nós somos diferentes por isso. Nós somos de Jesus, nós vivemos para Cristo. Cristo não tirou nada da gente, ela viva. Mas eu quero só que você entenda que sou eu que supre a sua vida. Sem mim agora você não pode fazer nada. Porque se eu sair um pouquinho da sua vida, o diabo te trucida. O diabo acaba com você. Porque você é um perigo para o diabo. Sabia disso? Que você é um perigo para o diabo? O que o diabo mais preza é uma vida humana, e você pode salvar através da palavra, do teu conhecimento. Então, por isso que nós dependemos de Jesus todo o tempo, eu creio que a maioria, a gente nem se apercebe disso. Mas é bom que a gente se aperceba. Não vai mudar. Ai, Senhor, e agora eu não percebo isso. Deus não vai mudar o amor para com você. E a sua salvação não vai mudar. Se você entregou a vida para Jesus, não vai mudar. Mas é bom para a gente lembrar disso, que o Senhor não nos desampara. Terminando. Então ele falou para Gideão assim, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, dá para fazer a conta, né? Voltaram do povo 22 mil. E 10 mil ficaram. Então era 32 mil homens, né, Tega? 32 mil. Ficou só 10 mil contra 100 mil. 10%. Onde é que você está nessa batalha? Você está no 22 ou está nos 10 mil? Onde você está? A Márcia lá falou, estou no 10. Aí o senhor põe ela na batalha amanhã, ela fala, senhor, eu estava brincando. Onde é que você está? Nos 10 ou nos 22? Eu não vou nem falar, eu não vou falar. Os 22 são os medrosos, né? É pecado ter medo? Não é pecado, é medo. E o Senhor não condena, Ele condenou. Por acaso caiu fogo nos 22 mil?
Volta para casa. Volta lá com a sua família, você volta lá. Você continua sendo de Israel. Continua te amando. E os 10 mil que ficaram? E agora nós somos bons mesmo, hein? A gente não tem medo de nada. Agora você vai ver esses caras aí, os midianitas. Bom, e disse o Senhor: ainda há muito povo. Fazei-o descer as águas, e ali os provareis. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então o Senhor ia diminuir ainda mais os homens de Gideão. Por quê que o Senhor ia diminuir mais os homens de Gideão? Porque a batalha já estava ganha. A sua batalha já está ganha. O Senhor já venceu. Você não serve Cristo? Não existe batalha que o Senhor não ganhe. Você só precisa ver isso. E talvez para você ver isso, você vai ter que caminhar um pouquinho junto com Jesus. A batalha já ganha. Não é por sua força, não é pelos recursos. Nossa batalha já está ganha. E fez descer o povo às águas, né? Ele levou os 10 mil homens para beber água no rio. Levou os 10 mil, imagina 10 mil homens no rio para beber água. E disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, o que é isso? Como um cachorro, né? O bicho vai lá e... todo homem que fizer isso, né? Você vai colocar ele de lado. Como também a todo aquele que baixar de joelhos e beber. E o número dos que lamberam, levando a água, a mão à boca, foram 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos e beberam as águas. Então só 300 homens pegou a água aqui e bebeu. Os outros abaixaram e beberam que nem bicho. O senhor está chamando eles de bicho? Não, é uma maneira de separar. Porque o Senhor já conhecia, já sabia quem ia, né? O Senhor, nada está oculto ao Senhor. Então ele falou para Gideão: Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas nas tuas mãos, ou na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um para o seu lar. 300 homens contra 100 mil. Tá bom? Tá bom ou não? Onde é que você está agora? Está nos 300? Ou está nos que voltaram para casa? Agora eu voltei para casa. Não, 300 contra 100 mil? Não. Essa é a batalha que nós temos, irmãos. Quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, existe um batalhão de demônios atuando na vida daquela pessoa para não aceitar Jesus. E muitas vezes você fala assim: estou só eu aqui. E agora? Mas o Senhor já te deu a vitória. Basta você falar, porque quem convence é o Senhor. Vai que essa pessoa para quem você está falando é uma daquelas que Jesus falou para Paulo: ainda tem muita gente nessa cidade. Fica mais um pouco. Fica mais um pouco. Não precisa ter medo, porque quem é que te enviou? Quem é que te enviou? É agora para você. Quem é que te enviou? Quando? Quando você entregou a vida para Jesus, ele disse: ide e pregai. Amém? Terminando. Então, nós fomos conhecemos Gideão, né? Sabe o que aconteceu com Gideão depois? Gideão ficou sendo o líder de Israel. Porque foi pela vida dele que ele libertou Israel. Todo o povo começou a venerar ali Gideão. Mas o que aconteceu com Gideão? Gideão, então, teve conquistas e tudo mais. Ele andou fazendo algumas sociedades com algumas pessoas, se influenciou, casou com bastante mulheres, né? Praticou a poligamia, né? Esqueceu da lei do Senhor. Ali a lei estava, ainda era a velha aliança, né? E o que aconteceu? Ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Israel também, depois de algum tempo, colheu, né? Mas durante 40 anos Israel teve paz, com Gideão liderando. É um bom período, não é? Mas depois de 40 anos, Gideão também caiu, né? Fez o que era errado aos olhos do Senhor. Ele teve várias esposas, como eu falei, né? E a família dele teve muitos problemas. Como quem? Davi. Davi também. Se você conhecer a história de Davi, a família de Davi foi uma família muito complicada, trouxe muitas tristezas e vergonha para Davi, assim como Gideão. Por quê?
Porque o homem, por mais que ele se esforce, por mais que ele saiba que Deus estava ali com ele, Deus estava e disse que estava com ele, o homem falha. Esse libertador era um libertador falho, pecador. Mas era uma amostra, um símbolo de que um dia viria um libertador sem pecado e sem falhas, eterno, o Messias, Jesus Cristo. Que é aqui, ó, a história de Gideão aponta para Cristo, ela aponta para um libertador que resolveu a situação de uma vez por todas, que foi Jesus, né? Ele demonstra a necessidade de um rei que verdadeiramente fosse capaz de guardar a aliança e estabelecer um reino perfeito e eterno, né? E a genuína paz. Porque a paz de Israel, o máximo que ela durou foi 40 anos, depois teve período de guerra e tristeza e morte. O reino de Jesus é a paz eterna, por isso que ele diz assim, ó, e eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. A paz do Senhor, ela é eterna. Essa é a paz, essa é a paz que nós temos. E o sacrifício de Jesus e a libertação de Jesus, uma vez concluída na nossa vida, ela não dura 40 anos, ela é eterna. Mas Gideão aponta para o libertador. Amém?